Sempre me perguntam onde eu moro na Marinha Grande, que fica aqui na região de Leiria. Deixa eu ver aqui ai, tá? Para vocês que não sabem, Leiria ela fica no centro de Portugal. É bem acessível de tudo. A gente está gostando bastante. No meio, tá? Umas 2 horas mais ou menos do Porto, 1h40, quase 2 horas de Lisboa. Então é bom por causa disso. E tem Coimbra também aqui perto. Então é bem acessível nessa questão de locomoção e tudo. Então, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Angélica Pimenta, eu sou fisioterapeuta, especialista em formação na área de cuidador de idosos aqui pelo Instituto IFP, cá de Portugal. E hoje eu trago conteúdos aqui para vocês que desejam vir para Portugal e se tornarem cuidadores de idosos, mesmo que vocês não sejam da área da saúde. Independente disso, quem quiser se tornar um cuidador de idosos é possível. Vamos aqui eu já sou cuidadora no Brasil, com certificado e comprovação na carteira de trabalho. Como faço para essa documentação valer aí? Olha, não vale aqui, tá? As documentações do Brasil, a não ser que você fosse uma enfermeira e quisesse trabalhar aqui como enfermeira, aí tem a opção de você validar a sua profissão. Fora isso, todos os cursos técnicos que existem no Brasil, auxiliar, tudo cursos livres que não são reconhecidos aqui em Portugal, não tem como, não tem validade aqui. Muitas pessoas falam, eu devo apostilar? Eu falo, não, para que você vai apostilar? Você só vai gastar dinheiro, porque chegando aqui eles não são válidos aqui. Então não tem o que fazer. Claro, os conhecimentos pessoais, isso conta para você mesmo. E na entrevista eu sempre fale que você tem os conhecimentos, fala da sua bagagem profissional. Isso vai te ajudar. Mas não fique pensando no certificado, viu? O certificado do Brasil, ele não tem a validade aqui, o papel, tá bem? Tá. Eu tenho 51 anos, tenho chance de ter uma vaga? Claro que sim, 51 anos você tá muito novo. Uma coisa que a gente gosta de reforçar é o quê? Você tem saúde e disposição? Então, sim. Aqui em Portugal, eles não veem muito essa questão de idade, não. E não só na área de cuidador. A gente passeia ou precisa ir em lojas, supermercados, farmácia, McDonald's. Sempre tem pessoas aí que você vê que tem acima de 50, até 60, até mais. Então, não se preocupe em relação a isso, que é igual eu disse, você precisa ter saúde, tá? Ter saúde, não adianta você ter, por exemplo, um problema de coluna, né? Ter uma coisa grave, aí você não aguenta, porque vocês homens, quando entram para trabalhar nessa área, quando é lar de idosos, às vezes a gente aproveita um pouco de vocês, tipo, ele é homem, vem aqui, dá uma força aqui, mas tô brincando. A transferência a gente sempre faz em 2 pessoas, que é pegar o idoso da cama e passar para cadeira. Mas acontece de casos, por exemplo, de você ter que trabalhar no particular e cuidar de um homem, e às vezes esse homem, ele é um pouco sobrepeso. E aí eles querem um homem, porque o homem tem mais força. Eu falo porque aqui no YouTube eu tenho um vídeo junto com o Marcos, que é um cuidador, e ele conta a história dele, uma história assim até emocionante, que ele cuidava de um senhor e o senhor era pesado, então ele foi contratado especificamente para cuidar daquele senhor. E eles queriam um homem, porque uma mulher não ia aguentar. Quando o homem, a pessoa que ele cuidava, ele era ativo, qualquer mulher conseguia cuidar, porque ele andava. Era mais um apoio. Mas depois ele foi ficando muito debilitado, tudo. Aí já não dava, aí tinha um aparelho para transferir, mas mesmo assim tinha que ter força. E aí, no caso, ele foi contratado para isso, tá bem? Então, se você não tem problema de saúde, não se preocupe em relação à sua idade. Aí eles, oi Angélica, estou trabalhando, casa de idosos é muito pesado. Você está trabalhando num lar de idosos, é isso? O lar de idosos realmente é o local mais pesado. Porque o lar de idosos não sei quantos idosos tem no seu lar, mas acontece isso, às vezes é muitos idosos e poucos funcionários. E também não tem uma estrutura, né? Não sei se no seu é assim. Os que eu trabalhei não tinha assim uma estrutura, uma adaptação do ambiente. Então, por exemplo, a cama do idoso era muito baixa, ela não tinha, por exemplo, um comando para levantar, para ficar mais na nossa altura. Então, assim, a gente ficava com muita dor na coluna lombar, porque não tinha adaptação. E tem muitos lares de idosos aqui. E às vezes é isso. Mas
Se você vê que está muito pesado mesmo, Iris, já começa a procurar outros, porque existem outros melhores, tá? Não vai ficar também só aí, se você vê que não dá. Eu fiz isso, eu fui procurando os melhores. Se eu sabia que tinha outros melhores, eu fui buscando outros melhores. Também. Qual, qual o salário médio de um cuidador de idosos? Bom, essa pergunta ela é bem abrangente, porque depende do seu tipo de trabalho. Se você vai trabalhar recibos verdes, se você vai trabalhar com contrato, se vai trabalhar diretamente na casa do idoso, ou né, vai dormir, viver lá com o idoso, que é interno. Tudo isso vai depender. O seu salário depende do local de trabalho e quantas horas você trabalha. Mas uma base. O salário mínimo de Portugal, você não pode ganhar menos que isso. É de 705 para cima. A não ser que você vai fazer um part-time, que é meio período. Aí não tem como você ganhar nenhum salário mínimo. Você vai ganhar menos, vai ganhar metade. Então depende muito. Mas assim, você pode ganhar o mínimo, que é o 705, como você pode chegar nos 1.000 euros. Depende da sua disposição e vontade de trabalhar. Né? Tipo, às vezes um lar de idosos, por ser pesado, você não aguenta fazer 2 turnos. Mas tem pessoas que aguentam. E aí elas acabam ganhando mais. Mas tem gente que trabalha tipo as 8 horas ali e fala: Meu Deus, para mim já deu. Mais que isso, mas tem pessoas que saem dali, vão trabalhar em outros locais, fazem horas extras em outros locais, pegam um part-time de final de semana e ao final do mês ela consegue um bom dinheiro. Então depende muito. Eu estou na cidade de Marinha Grande. Para quem entrou agora, eu moro em Marinha Grande, que fica na região de Leiria. Fica 15 minutos mais ou menos de Leiria. Recibos verdes, eu até fiz uma aula sobre isso, sobre recibos verdes, mas recibos verdes é você trabalhar como de forma autônoma, ou seja, você é o seu patrão, você presta serviço. Sabe, vocês aí no Brasil, tipo a MEI, você é o seu dono, você trabalha para alguém. Aqui tem muito esse trabalho, que é recibos verdes. As pessoas trabalham, né, dessa forma. É, faz o trabalho direitinho, manda um recibo para o patrão vê o recibo e te dá o pagamento. A Cláudia, quanto eu posso cobrar por hora? Você diz trabalhar no particular, Cláudia? Isso aqui também é um pouco relativo. As empresas, já vi empresas pagando menos que 2 euros a hora e já vi empresa pagando mais que 4 euros a hora. Aí vai depender dos seus conhecimentos, de quem que você vai prestar esse serviço. Você sabendo do seu valor, das suas qualificações, você deve sim cobrar mais. O que que você vai oferecer para a família? Então, eu recebi esse de um relato aqui no meu Instagram, a mulher falou que estava ganhando 7 euros a hora. Eu fiquei impressionada, 7 euros a hora. Fisioterapeuta aqui, às vezes ganha 8 euros a hora, 10 euros, e ela disse que estava ganhando 7. Então, realmente ela deve ser muito boa, ou pegou uma família também muito boa. Quais os horários, por favor? Também depende do local de trabalho. Aqui não é igual ao Brasil em relação a plantões. Aí vocês fazem muito plantões, né? Tipo 48, 48, ou algo assim. Aqui não, aqui é muito fixo. Tipo assim, você entra, faz 8 horas, ou faz 6 horas. Depende, tá? Depende do local de trabalho. Ou faz um part-time, que trabalha 4 horas. Então depende de onde você vai trabalhar. Agora, se você trabalhar diretamente com o idoso, de interna, você vai viver com o idoso. Tem pessoas que entram, ficam lá, tipo, a semana inteira. Claro, elas têm um descanso, mas elas dormem lá com o idoso. Provavelmente descansam quando o idoso está descansando. E aí elas folgam uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Tem muito isso. Trabalhar de interna. E aí os horários, tá vendo? Você vai trabalhar 12 horas, depende ou até mais, mas aí vai ser acordado com a família ou com quem estiver contratando, seu salário vai ser ou por hora ou por contrato, que daí é um valor fixo.
Por isso, na entrevista, vocês têm que ser muito, vocês têm que perguntar muito, deixar bem claro, sabe, o que que você vai fazer, quanto você vai receber, porque senão depois vira confusão, sabe? Às vezes na entrevista a pessoa fala para você, olha, tem que fazer isso, tem que fazer serviços da casa, tem que fazer tal coisa, tem que passear com o idoso, tem que levar ele no supermercado, tem que levar ele ao médico, e aquele monte de coisa. Você aceita tudo. E ao final do mês você não está ganhando o que deveria ganhar, pelo tanto de trabalho que você está fazendo. Então você tem que falar, ah, ok, mas qual é o meu salário? Ah, você vai ganhar 1.200 para fazer tudo isso. E aí você vai falar, compensa para mim? Não. Ou não, você vai ganhar 900 para fazer tudo isso? Será que tá barato? Aí lembra que eu falei das horas? Uma forma de saber se você está sendo bem pago ou não, calcula as suas horas e divide. Calcula, tipo, vai dar 50 euros o dia, dividido por tanto, quanto que eu estou ganhando por hora. É uma forma de você ter uma base, porque é igual eu falei, eu já vi empresa pagar um e pouco a hora, como eu já vi empresas pagar mais de 4 euros a hora. Sendo assim, na minha opinião, você não deve ganhar menos que 3 euros. Menos que 3 euros a hora, tá baixo. Se tiver acima de 3 euros, tá dentro. Tá dentro do esperado. 4, 5, nossa, tá muito bom. Se você estiver ganhando 5 euros a hora, 6, 7, nossa, agradeça, porque não é todas que pagam isso. Então, tá achando que tá ganhando pouco? Faz os cálculos e divide. E vê o seu serviço também. Às vezes tá ganhando menos, só que o seu trabalho é leve. Você não precisa fazer tantas coisas. A Cláudia, como cuidadora, tem que ter carro e fazer tarefas domésticas? Olha, tem empresas que eles já falam isso na entrevista ou na vaga de emprego ali na hora do site, essa questão de ter carro. Tem locais que são obrigatórios. Por isso, volta aquela questão de saber onde vai morar. Ah, eu ouvi dizer que tem emprego em tal lugar. Tem, mas é acessível? Vai precisar de carro? Um exemplo. Para vocês que me acompanham há mais tempo, eu já morei ali na região de Santarém, onde a gente tem um imóvel lá, nosso primeiro imóvel. E quando a gente se mudou para lá, a cidade se chama Entroncamento, fica na região de Santarém. Fica 1 hora e meia mais ou menos de Lisboa. E o Entroncamento, acho que tem mais ou menos 20 mil habitantes lá. Não é uma cidade tão pequena, mas também não é tipo Lisboa, por exemplo. E ali, no entroncamento, eu não consegui emprego dentro do entroncamento. Porque como a cidade é menor, quando surgiu uma vaga, nossa, se alguém postasse no Facebook, precisa-se de cuidador, nossa, era tipo 50 comentários, 60, 80 comentários. As pessoas compartilhando, dizendo que queria, eu posso já, eu estou disponível. Ou seja, a concorrência era muito grande. E aí eu comecei a procurar, comecei a achar várias. A primeira coisa que eles me perguntavam, você tem carro? Você dirige? Tem habilitação? Eu tinha habilitação, mas não tinha carro. Eu falei, tem habilitação, mas não tem carro. Ela falou, olha, então não dá. Eles nem perdiam o tempo deles. Quando eu falava isso, não, então não dá, porque aqui não tem transporte. Já falavam assim, não tem transporte. E aqui você vai ter que trabalhar rodando turnos. Então, olha isso que coisa complicada. Dentro mesmo ali do entroncamento eu não consegui. E coisa assim de 10 quilômetros, 15 quilômetros, tinha várias oportunidades, mas tinha que ter o carro. Então, tá vendo? Aonde você for morar é uma coisa que você tem que pesquisar muito bem. Se tem acesso, se tem transportes. Porque para trabalhar como cuidador de idosos, a gente roda os turnos. E se não tem transporte, você tem... ou vem com essa mentalidade já de comprar um carro. E se você já vir pensando que vai comprar um carro, aí tá tudo certo também. Você pode morar em locais assim mais afastados, que não tem problema. Se tem carro, aí você faz tudo. Mas eu tô falando para quem não quer, né? Às vezes não quer, ou não tem carta, não vai arriscar dirigir, né, sem carro, essas coisas, dirigir sem carta. Tá? Mas é uma boa pergunta. Muitas vagas, dependendo da região, eles já pedem que você tenha carro e habilitação. Tá? E sobre serviços domésticos, isso também é muito relativo. Uma coisa que eu concordo, por exemplo, você vai cuidar do idoso, ele precisa comer. Você tem que fazer a sopa do idoso. Aqui eles gostam muito de sopa.
Então você tem que fazer a comida do idoso, pelo menos a sopa, a papa, pronto, as coisas que ele gosta. Levantou o idoso da cama, tem que fazer a cama do idoso. Dê um banho no idoso, não vai deixar a casa de banho toda molhada, porque depois o idoso pode ir lá, se ele andar, escorregar e cair. Então, isso eu concordo, são tarefas da casa, mas que faz parte ali do cotidiano do idoso. Agora, começar a faxinar a casa, limpar vidro, lavar roupa da família inteira, fazer almoço para a família inteira, aí eu não concordo. Aí, ou tem que pagar um salário muito bom, mas a maioria, sim, eles vão te pedir para fazer alguns serviços assim em relação ao idoso. Por isso, você tem que ser muito honesto, honesta na entrevista, falar o que você realmente está afim de fazer e que você aceita. E se você achar que não, você também tem que falar a verdade. Porque eles são muito claros, viu? Eles falam a verdade, é assim, 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 assim. Pode ser, tá tudo certo para você? Se não, sabe? Eles também procuram outros. Porque aqui tem um grande problema também, gente. Às vezes você não aceita, mas tem muitos que aceitam. Porque não é só nós, brasileiros, que vêm para cá. Tem muitos imigrantes aqui em Portugal. E muitos vêm em situações aí de outros países que estão pior que o Brasil. E às vezes eles vêm para cá, eles não têm preguiça, não. É para fazer comida, eu faço, é para lavar roupa, eu lavo. Pronto, e se você não aceita, o outro aceita, quem que eles vão querer te contratar? Quem que eles vão querer contratar? Quem aceita. Por isso a gente tem que saber do nosso valor e estudar e às vezes até aceitar aquela situação. Eu falo aceita ali no começo, depois você coloca as suas regras, porque eles vão te conhecer. E para não te perder, talvez eles aceitam aumentar o seu salário ou diminuir algumas tarefas. Porque às vezes no começo é difícil você exigir, já chegar exigindo muitas coisas. Senão você não arruma emprego também. Logo que eu cheguei na região do Porto, gente, já morei em várias regiões aqui em Portugal, tá? Para quem não me conhece, já passei por várias cidades. Fui morar no Porto. Chegando no Porto, já no primeiro dia, eu tive uma entrevista. E eu fui para ver como era. Chegando lá, era um lar de idosos. Só que era um lar de idosos pequeno. Acho que tinha uns 10 idosos, mais ou menos. E a mulher, né, ela falou assim: olha, você vai cuidar desses idosos, mas tem que cuidar das tarefas do lar. Ou seja, você tem que lavar roupa, estender a roupa, pegar a roupa, passar ferro, fazer tudo. E tudo bem. Ela falou: o salário aqui não é mal, as meninas tiram aqui mais de 1.000 euros. Já quis, né, pegar pelo salário. Eu falei: nossa, não tá mal mesmo. Só que era em Maia. E Porto para Maia também, o transporte assim não é. Ela falou que final de semana era complicado o transporte, durante a semana tinha. Então já ficou um ponto negativo por causa do final de semana. E quando ela falou para mim assim, e aí a gente foi fazer uma entrevista bem assim, onde ficava a lavanderia, e os idosos ficavam lá em cima, num prédio separado. Aí eu falei assim, mas como que funciona? Ela falou que eu ia ficar sozinha, cuidando desses idosos, enquanto a outra menina chegava, porque rodava turno, então teria um tempo que eu teria que ficar sozinha. E nesse tempo que os idosos estavam assistindo TV ali, tudo, eu desci, eu era para me descer para a lavanderia e cuidar da roupa. Mas aí eu pensei comigo, eu falei, mas e lá em cima eles ficam sozinhos? Ficam, não tem problema. Ela falou assim que um dos idosos, alguns dos idosos, por ser lúcidos, assim tudo, eles cuidavam dos outros, que eram mais dependentes. Só que é o que a Leonídia disse, é muita responsabilidade. Quando ela falou isso, eu falei, não. E aí eu falei, se acontecer alguma coisa com eles, o que eu faço? Não, aí você me liga. Se alguém cair, acontecer alguma coisa, me liga, ou senão você já pode ligar pro INEM. O INEM aqui é como se fosse o SAMU. Ah, quando ela falou isso, eu falei, o quê? Imagina você 24 horas olhando os idosos ali, ó, você virou as costas para arrumar alguma coisa, olha, vocês estão levantando, tentando fazer arte. E como que você trabalha dessa forma? Eu não ia ficar bem lá embaixo lavando roupa, enquanto eles estão lá em cima sozinhos. Não aceitei, não aceitei. Falei, não, pode pagar 2.000 euros, não vou. Porque eu acho que é isso. Primeiro, né, são os idosos, depois, porque é você que tá lá. Se acontecer alguma coisa, é você que estava cuidando. E tem muito isso aqui, tá? Então, por isso que eu falo, a gente tem que saber o nosso valor, estudar, se capacitar, saber do seu valor para chegar aqui e não aceitar esse tipo de emprego.
passar por eles, tudo bem, até para você entender como funcionam as coisas aqui, mas permanecer, não, nem pensar. E se vê que é risco para o idoso, não aceita. Não aceita porque depois você pode se prejudicar. Ó, a Deunice, minha amiga está aí desde junho e ainda não conseguiu emprego. Tem que se planejar muito, tá vendo? Às vezes a gente vê isso, igual eu falo, gente, aqui em Portugal tem muitas ofertas na área de cuidador de idosos, isso tem. Só que tem muitas pessoas aqui também. Por que, que tem muita oferta? Porque tem muitos idosos e as pessoas elas não param nos serviços, principalmente cidades grandes, elas entram e saem, entram e saem. Então, por isso, está sempre precisando de pessoas. Mas não quer dizer que, tipo assim, falta pessoas para trabalhar. Não falta. É que as pessoas não se qualificam, não se capacitam, vão para essa área de qualquer jeito, e aí não gostam, aí sai, entra outro, sai. Então tá sempre precisando, por causa dessa rotatividade. Mas cuidado, e dependendo da região que você for morar, você não consegue emprego. É igual eu disse. Às vezes consegue, mas tem que ter um carro, tem que ter alguma, ou tem que ter outras coisas, tá vendo? Então, muito cuidado. Ah, tem dinheiro, chega lá, vou conseguir. É, tem dinheiro. Tem emprego, vou chegar lá, já vou conseguir. Depende, por isso que o seu planejamento, as informações, é o que vai dar tudo certo aqui. Olha lá, meu amigo foi, gastou 1.200 e voltou para o Brasil. O que a gente mais vê é isso. Se as pessoas não se planejar, não ter as informações, ela chega aqui, ela gasta o dinheiro dela tudo no primeiro mês, não consegue nada e volta embora mesmo. Ah, aqui. Na questão do visto, vai ser acordado junto ao NIS? É algo mais? Eu vi você comentando na live. Sim, o pessoal aí da Gold Prime Assessoria, se vocês não estão seguindo eles, eu recomendo vocês seguirem, que são pessoas de confiança. A gente tem aí até uma parceria juntos. Todas as vezes que tem essas notícias, eu trago eles aqui para eles poderem falar, porque eu também não sei. Essa questão de visto é eles que sabem. Mas pelo que eu vi, quem for vir com visto é a melhor coisa, gente, porque vocês já vão vir com documentos. A única preocupação que vocês vão ter que ter aqui é a moradia e procurar um emprego. Só. E além disso, né? A questão do emprego vai ser um pouco melhor também, porque vocês já vão ter que fazer um cadastro lá no site de emprego, que é o IFP. Ou seja, você vai estar dentro de um centro de emprego onde as pessoas já vão estar ali dando uma olhada. Olha, tem brasileiro chegando aqui com vídeo, deixa eu ver a qualificação de cada um. Já vou ver se eu consigo encaixar aqui na minha empresa. Olha que maravilha. Então, olha, vocês estão aí só falando de documentação, não sei o quê. Cuidado, hein? Portugal está dando essa oportunidade para vocês virem com visto. Pensem bem. Quem quiser vir de outra forma, na minha opinião, eu acho que vai dificultar tudo, em todos os aspectos. Tudo. Deixa eu responder aqui umas perguntinhas que eu coloquei lá na caixinha. A Fran perguntou sobre a idade, mas foi o que eu respondi também para o Jean. Não tem nada a ver com a idade, eles não ligam para isso. Claro que tudo é uma exceção também, sempre tem uma exceção. Talvez você vai trabalhar numa empresa e aquela empresa não aceitam contratar pessoas acima de 60 anos. Pode acontecer também, mas eu nunca ouvi falar. Pelo contrário, principalmente para as mulheres, eu sempre vejo as vagas, já vi algumas, na verdade, das pessoas pedirem assim, olha, contrato senhoras acima de 50 anos, responsáveis. Eles acreditam que pessoas acima de 50 anos são mais responsáveis. Então não tem nada a ver, é mais ter mesmo saúde e disposição para trabalhar. Aí alguém perguntou assim: como conseguir um representante fiscal para o NIF? Volto a falar. Gold Prime Assessorias. Já que vocês querem ter esses documentos, eles fazem isso também. Eles fazem manifestação de interesse, ajuda nessas documentações, em legalização, tudo. E aqui também tem uma perguntinha muito interessante. O que é necessário fazer assim que pisar em solo português? O que seria de extrema importância? Volto a falar, se você já veio com visto, a sua única preocupação é conseguir o local para você morar e o emprego. E se você já tem todas as informações, isso tudo vai ficar mais fácil. Porque o que acontece aqui hoje, gente? As pessoas vêm, elas não sabem nem o que é os documentos e querem procurar emprego e querem trabalhar. Só que ninguém trabalha com esse documento. E se trabalhar, vão ser exploradas. As pessoas vão aproveitar de você.
E por isso que acontece isso. Aí você começa a gastar o seu dinheiro, trabalha, não recebe, cai aí nas furadas, nos golpes, paga um absurdo para tirar documentos, tudo por falta de informações. Estou recém-formada em técnica de enfermagem. Será que eu consigo trabalhar como cuidadora? Depende, Celima, se você tiver as informações, se você tiver numa região que tenha emprego, né? Se chegar aqui direitinho, né? Da forma que tem que ser, tiver documentações, sim. Tá vendo? Não é só cheguei e consigo emprego. Depende de muitos fatores. É igual alguém colocou aí em cima, não sei quem já tá aqui desde junho e não consigo emprego. Também agora vira e mexe, eu tô recebendo. Nossa, eu tô aqui em Portugal, disseram que tinha tanto emprego na área de cuidador de idosos, até hoje não arrumei. Tô voltando embora. Onde será que essa pessoa está? Então, tá vendo? Às vezes a gente acha que Portugal ele é um país assim até grande, é pequeno em relação ao Brasil, mas ele é grande e tem muitas regiões dentro de Portugal. Por isso as informações. Por isso você tem que saber onde você vai morar, se tem emprego lá, como que funciona lá. Porque senão não adianta. Você pode vir com técnico, com enfermagem, com curso, morar numa cidade que não tem emprego, não adiantou de nada. Ou veio de qualquer jeito, sem se planejar, sem documentos, também não vai adiantar de nada. Ah lá, eu já tô cheia de informações onde tirar os documentos. Parabéns, é isso mesmo. Quem tem todas as informações, agora é só mesmo esperar um pouco, ter a reserva e vir. Pronto. Não tem erro. Beijão para vocês e boa noite.